Glória a Deus. Muito bem. Vamos ler a palavra do Senhor? Provérbios 18, 21. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Vamos ler agora, na minha Bíblia está na mesma folha. Provérbios 17, 28. Diz assim, até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios, por sábio. Essa palavra estulto, irmãos, significa estúpido. Então nós podemos ler assim, até o estúpido, quando se cala, é tido por sábio. Feche teu olho mais um pouquinho. Querido Deus, Senhor eterno, nós estamos aqui hoje, ó Deus, para te adorar, para te louvar, para bendizer o teu santo nome, Senhor, e para aprender da tua palavra. E eu peço, Senhor Jesus, me esconde debaixo do teu sangue. Esconde cada um de nós debaixo do teu sangue, Jesus, para que estejamos protegidos e possamos aprender a tua palavra. Pai querido, fica conosco, fala conosco, Espírito Santo. Que eu desapareça por completo, mas que o Senhor apareça e seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Louvado seja o Senhor. Muito bem. Então hoje nós vamos falar um pouquinho, eu já avisei para os irmãos terça passada, o assunto que seria hoje. Terça passada nós falamos sobre maledicência. Lembram, irmãos? Amém? Que maledicência, a pessoa que pratica o pecado da maledicência é aquela que fala mal de todo mundo. Que ninguém presta para essa pessoa. Então, a maledicência é falar mal de tudo e de todos. Amém? Lembraram? E daí eu falei também para os irmãos que hoje então nós estaríamos falando da amiguinha da maledicência, que anda de mão dada com ela, que é a fofoca. Então hoje é como se fosse um complemento da mensagem de terça passada, mas que tem a sua importância porque nós temos que não ser fofoqueiros. Amém, irmãos? Então veja só, nós lemos aqui a respeito, até o estúpido ou estulto, quando se cala é tido por sábio. E a pessoa fofoqueira, irmãos, ela não se cala nunca. Ela nunca fecha a boca. Então, olhe bem como as duas, a maledicência e a fofoca, andam juntos. O maldizente fala mal de todos. E a fofoca, o fofoqueiro, então, espalha aquilo que o maldizente falou. Ou às vezes até a própria pessoa também é maldizente e fofoqueiro. Então, aquilo aumenta de uma forma exagerada. Por que, irmãos, que eu estou falando sobre esses pecados nos nossos cultos de terça? Porque às vezes a pessoa quer vencer o diabo, quer vencer o mundo, mas não vence a sua própria língua. Não vence a sua própria carne. Então eu estou falando assim dos pecados, porque é a maneira de nós nos disciplinarmos diante de Deus e vencermos o nosso próprio eu, a nossa própria carne, a nossa própria matéria, os nossos próprios costumes.
Porque não adianta a pessoa fazer campanha de fogo, campanha disso, campanha daquilo, dar pulo de 3 metros de altura e não mudar o coração. Então daí não adiantou, não tem mudança alguma. Então por isso eu estou falando assim, cada terça de um tipo de pecado. E hoje então vamos falar sobre a fofoca. E a Bíblia então fala várias e várias vezes sobre controlar a língua. E isso eu já falei na mensagem de terça passada sobre a maledicência. Então hoje eu só vou estar completando. Mas terça passada nós vimos que Tiago falou, né, que a língua é um fogo que consome, ela destrói o ser humano, ela destrói a pessoa. E eu separei aqui algumas frases de pessoas famosas, um ditado popular, que também falam contra a fofoca. Só para nós entendermos mais um pouquinho, então, olha só. Eu anotei aqui ainda um ditado popular que nos mostra bem o que é a maledicência, que foi terça passada. Que nos diz assim, ó, na boca de quem não presta, quem é bom não vale nada. Estão entendendo? Olhe bem. Na boca de quem não presta, ou seja, na boca do maldizente, na boca daquele que não vale nada, essa pessoa, mas ele diz que os outros é que não valem. Então, olha só, na boca de quem não presta, quem é bom não vale nada. Que foi a mensagem de terça passada, que é aquela pessoa que vive dizendo assim, fulano de tal, aquele lá não presta, aquele lá não vale nada, não vale o feijão que come, cuidado, olha, não se misture. Então você, meu irmão, é que tenha cuidado quando você conversar com alguma pessoa com esse tipo de atitude. Porque essa pessoa que fala mal dos outros, quando você virar as costas, vai falar mal de você. Né? Então, olha só. Esse é um ditado popular. Na boca de quem não presta, quem é bom não vale nada. Então, é a maledicência. Agora vamos ver algumas frases a respeito da fofoca. Essa frase que eu vou ler agora para vocês, ela é de Leandro Camal. E essa frase, a minha professora de história, quando eu fiz magistério, ela falava muito essa frase e eu guardei essa frase. Nunca me esqueci dessa frase, de tanto que ela falava para nós, alunos do curso de magistério, ela falava isso. E diz assim, ó, pessoas elevadas falam de ideias. Pessoas medianas falam de fatos. E pessoas vulgares falam de pessoas. Deu para entender? Vou repetir. Pessoas elevadas falam de ideias. Essa é uma frase de Leandro Camal. Pessoas elevadas falam de ideias. Pessoas medianas falam de fatos. E pessoas vulgares falam de pessoas. Então, eu costumo substituir a palavra aqui para ficar mais claro. Então, eu vou substituir agora. Essa é a minha versão da frase de Leandro Camal, que diz assim, ó. Eu substituo assim. Pessoas sábias falam de ideias. A pessoa que é sábia, ela fala de ideia. Coisas que pode ser feito, que pode ser mudado, ideias. Aí eu substituo também assim, ó, pessoas, onde ele diz pessoas medianas falam de fatos, eu digo pessoas inteligentes falam de fatos. Ou seja, pessoa inteligente comenta certas coisas, fatos que estão acontecendo no mundo, pessoas inteligentes. Agora, pessoas vulgares falam de pessoas, eu substituo assim, ó, pessoas tolas ou pessoas burras falam de pessoas. Ou seja, falam de outras pessoas. Ficou claro isso, irmãos?
Pessoas elevadas falam de ideias, pessoas medianas falam de fatos, pessoas vulgares falam de pessoas. Na minha versão, pessoas sábias falam de ideias, pessoas inteligentes falam de fatos, e pessoas tolas ou burras falam de outras pessoas. Que, resumindo, é a pessoa fofoqueira. Entendido? Ficou clara essa frase, irmãos? Aí tem outra frase também que eu acho interessante, de Bárbara Coré, que diz assim, ó: a fofoca sempre está a serviço da inveja. Quanto mais invejosa for a pessoa, mais fofoqueira ela é. Não é assim? A pessoa invejosa, nós ainda vamos falar a respeito da inveja nos pecados. Mas a pessoa invejosa, ela geralmente é fofoqueira. Por quê? Porque ela tem inveja do que os outros têm e às vezes não consegue adquirir. Aí ela fica falando mal daquele que tem. Então essa frase, ó, a fofoca sempre está a serviço da inveja. Quanto mais invejosa for a pessoa, mais fofoqueira ela é. Uma frase de Dai Anne, não é misturado o nome, tá? É Dai Anne. Pior dos que os que fazem fofoca, só os que param para ouvi-las. Isso aqui nós comentamos no culto passado, que eu disse para vocês que o ouvido do maldizente passivo, que é o que escuta, é igual à língua do maldizente ativo, que é o que fala. Lembram que eu falei isso terça-feira? Então é isso aqui, ó. Pior dos que os que fazem fofoca, só os que param para ouvi-las. E a última frase que eu escolhi aqui então para falar para vocês é de Orlando Alergia. E diz assim, ó, por que eu separei essas frases? Porque elas falam justamente o que a Bíblia nos ensina. São frases de pessoas, né, que não estão na Bíblia, mas são frases verdadeiras. E esse Orlando Alergia disse o seguinte: olhe bem, isso aqui é bem do dia a dia da gente. Olha só. Coitado do primeiro a ir embora daquele almoço de família. Imediatamente vira alvo de fofoca dos outros. Não é assim? Se você está num almoço de família, uma janta, ou seja, uma reunião de família, e você é o primeiro a ir embora, os que ficaram ali vão começar a falar mal de você. Alguma coisa vão falar. É assim ou não é, irmãos? É, né? Então veja só. A fofoca é terrível, irmãos. É terrível. Então nós, como cristãos, temos que evitá-la. Evitar. Controle a tua língua. E para exemplificar bem esse nosso assunto hoje, eu resolvi fazer aqui uma brincadeira que as crianças fazem. Não só crianças, mas geralmente crianças. Vocês já ouviram aquela brincadeira telefone sem fio? Já, né? O Mateus diz que já. Então nós vamos fazer aqui essa brincadeira para nós entendermos bem o que é a fofoca. Eu vou chamar alguns irmãos aqui para participar comigo dessa brincadeira, né? Senão não dá para ser feito. Vem cá, irmão Genor. Felipe, venha cá. Gui, venha cá. Irmã Edna, venha cá. Irmã Joessi. Então, e a irmã Nice, esqueci da irmã Nice. Venha cá, irmã Nice, pensei que eu tinha te chamado. Então nós vamos brincar um pouquinho agora. Cadê? Quantos deu? 6? Tudo bem. Então eu quero que o Felipe fique aqui e que vocês, já pode ficar aí, irmã Nice, vão lá fora e puxe a porta, para vocês não escutarem a história que eu vou contar. O Felipe fica e vocês vão lá fora. Vamos brincar um pouquinho hoje na mensagem, né?
É uma dinâmica para você entender bem o que é a fofoca. Felipe, bom, deixa os irmãos saírem. Você vai falar sem microfone para eles não escutarem lá. Pode fechar a porta, irmão Saulo. Mas você vai falar que os irmãos escutem. Você vai ler essa história aqui. Fecha a janela, irmão Saulo. Irmã Dora, fecha essa outra ali. Não, ali acho que o Felipe não vai falar bem alto. É. Dona. Ó, daí o Felipe vai ler para vocês. E daí, não, tem que vir um outro aqui que o Felipe já vai estar contando para o outro. Eu que já estou errando tudo. Qualquer um, pode ser qualquer um. Edna, vem Edna. Para me contar para a irmã Edna. Contar para a irmã Edna e daí a irmã Edna vai contar para o próximo que eu vou chamar. Presta atenção. Vocês aí fora, tempo ouvido. Dona Maria foi no mercadinho comprar ovos, leite e pão, mas só tinha pão dormido, pelos quais pagou 5,50 e achou muito caro. Não tinha ovos, pois a galinha morreu. E não tinha leite, porque a vaca estava dormindo no campo. Dona Maria resolveu ir procurar a vaca, mas voltou correndo e com muito medo, pois houve um estouro da boiada no caminho. E pisou em uma saracura e quebrou a perna do bichinho. Agora já é noite e Dona Maria ainda não tomou café da manhã. E gastou mais R$ 23,95 com remédio para se acalmar e mais R$ 15,70 para curar a saracura. Irmão Saulo, mande entrar outro. Agora você vai contar para o outro que vier. Felipe, fica. Tudo que o Felipe te contou. Só fale alto para os irmãos aqui. Eu não lembro mais. Dona Maria foi comprar café e só tinha pão dormido. Aí foi... Não lembro mais a história. Daí ela foi buscar uma vaca, tropeçou numa saracura. Tropeçou numa saracura e daí gastou R$ 3,99 com remédio. Olha o tamanho que eu deixei. Ela vai saber contar, ela vai ter que contar o que aconteceu na história. Era enorme a história, não lembro demais. Nem eu não me lembro já o que você falou. A história é assim, ó. Dona Maria foi comprar pão e só tinha pão amanhecido. E daí tinha vaca na história. Daí ela foi indo, tropeçou numa vaca e caiu. Ah, não posso falar agora. Tem que repetir o que eu falei. Irmã, a Dona Maria foi comprar pão e estava muito caro, porque o pão estava muito velho.
se encontrou com uma vaca, tropeçou e caiu e ficou brava. Peguei pela metade já. A dona Maria foi na padaria comprar pão, pagou muito caro, ele estava vencido. E daí encontrou uma vaca, a vaca caiu. Eu acho que é isso. Mas eles já... Você entendeu? A dona Maria foi comprar pão e encontrou uma vaca. E... Muito obrigada. Vamos aplaudir os atores aí. Então, gente, olha só. Felipe, você fica aqui um pouquinho ainda, porque, vocês lembram bem da história, né? Então, agora o Felipe vai ler a história de novo, bem alto agora, para os que estavam lá fora ouvirem o que era realmente a história e verem a diferença que chegou no último. Leia tudo de novo, filho. Dona Maria foi no mercadinho comprar ovos, leite e pão, mas só tinha pão dormido, pelos quais pagou R$ 5,50 e achou muito caro. Não tinha ovos, pois a galinha morreu, e não tinha leite, pois a vaca estava dormindo no campo. Dona Maria resolveu ir procurar a vaca, mas voltou correndo e com muito medo, pois houve um estouro da boiada. No caminho pisou em uma saracura e quebrou a perna do bichinho. Agora já é noite e Dona Maria ainda não tomou o café da manhã. E gastou mais de R$ 23,95 com remédio para se acalmar e mais R$ 15,70 para curar a saracura. Obrigada. Irmãos, olha só, isso aqui é uma história que não ia causar mal para ninguém. Mas viu como modifica? Os R$ 23,95 mais os R$ 15,70 que ela gastou, mais os R$ 5,50 que ela gastou com o pão, se transformou em R$ 3,99. Quem é que falou? Foi você, né, Edna? R$ 3,99. Mas mudou, né? A vaca caiu e a vaca não caiu. Alguém ali tinha quebrado a perna, mas não era a saracura, acho que foi a Dona Maria, não foi? Tinha tropeçado na vaca, é isso mesmo. Então veja só, irmãos, essa aqui é uma historinha bem inocente, né? Para a gente entender. O primeiro que ouve, quando passa para o outro, pode até estar passando a verdade. Mas quando o outro vai repassar, não tem aquele ditado que diz que quem conta um conto aumenta um ponto? Ou aumenta ou diminui, mudando toda a história. Porque às vezes não é só o aumentar, mas também o diminuir pode mudar toda uma situação na vida de alguém. Então, assim como esse exemplo aqui que nós fizemos do telefone sem fio, a pessoa que é fofoqueira sempre vai mudar a história. Então nós podemos entender o porquê que Deus não gosta da fofoca. Por que Deus não suporta? É um pecado e é um pecado que, como eu falo sempre para vocês, todo pecado afasta de Deus, a fofoca também afasta de Deus. Então nós temos que seguir a orientação que a Bíblia nos dá, de controlar a nossa língua, de controlar a nossa boca. Quando você não sabe o que realmente aconteceu, não fale.
Para começar, você não deve nem falar se não for o responsável pela situação que vai estar conversando com você. Então, nós podemos entender que tudo aquilo que não é verdade prejudica o próximo. Ficou entendido isso? E às vezes não é só você ouvir e não saber passar. O pior é quando a pessoa inventa alguma coisa a respeito de outro. Quando a pessoa inventa alguma coisa a respeito de outro, é falso testemunho, é um outro tipo de pecado, mas que está tudo junto, é como se tivesse tudo de mãozinha dada, a maledicência, o falso testemunho e a fofoca. Então, por isso a Bíblia nos orienta a guardar a nossa língua, guardar a nossa boca. Veja só, a língua, irmãos, ela é um órgão muito pequeno do nosso corpo, como fala lá na epístola de Tiago. É o menor órgão do nosso corpo. Mas uma língua tão pequenininha pode matar uma pessoa que tenha 2 metros de altura. Ficou entendido isso? É o que sai, é o veneno que sai da língua, que prejudica o próximo. Não tem também, hoje eu estou usando bastante ditados assim, mas tem também aquele ditado que diz assim, né? Olha o veneno escorrendo. Né? Geralmente as mulheres dizem isso uma para a outra. Então num grupinho alguém chega e diz, fulana. E a outra diz, o veneno está escorrendo. Porque realmente escorre o veneno. A língua é venenosa, irmãos. Nós temos como cristãos que controlar a nossa língua. Jesus nunca fez uma fofoca. E eu falo sempre para vocês, falei terça passada ainda, o cristão é aquele que é imitador de Cristo. Ou pequenos cristos, no significado da palavra cristão. Mas eu gosto mais de imitador de Cristo. Nós temos que fazer o máximo para nos parecermos com Jesus. E se nós queremos ser parecidos com Jesus, porque iguais nós nunca vamos ser, nós vamos ser semelhantes a Ele quando formos glorificados. Depois que nós já estivermos na glória. Mas aqui nós temos que usar do nosso esforço para ser parecido com Jesus. E se nós queremos ser parecidos com Jesus, nós vamos fazer fofoca? Jesus nunca fez fofoca. O que Jesus tinha para falar, ele falava sem magoar os outros. Como no culto que nós falamos da maledicência, eu disse, Jesus nunca precisou pedir desculpa para ninguém. Por quê? Porque ele nunca ofendeu ninguém. Ele nunca falou mal de ninguém. Ele nunca fez fofoca de ninguém. Então, se nós somos imitadores de Cristo, imitadores de Jesus, cristãos, nós também não podemos fazer. Não é assim? E tem gente que não consegue ficar bem durante o dia, se naquele dia não falar mal de alguém ou não fizer uma fofoca. E nós lemos ali em Provérbios 18, 21, que diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. A morte e a vida. Como você tem dominado esse órgão tão pequenininho do teu corpo, mas que pode matar as outras pessoas? Porque matar, irmão, não é só tirar a vida do outro. Quando você fala mal de alguém, você pode estar destruindo a vida de uma pessoa. Aí você está matando aquela pessoa. Jesus falou isso. Não é só você tirar a vida de alguém com uma faca, com um revólver, não é isso. Se você fala mal dos outros, se você faz fofoca dos outros, você pode matar essa pessoa. Por que que isso acontece? Porque a fofoca, além de afastar as pessoas, olha só, a fofoca afasta as pessoas. Como assim?
Se você sabe que uma pessoa é fofoqueira, que já falou mal de você, que já falou mal de fulano, de ciclano, você vai evitar aquela pessoa, não vai? Pelo menos é o mais correto a se fazer. Então a fofoca afasta as pessoas e gera alguns sentimentos, que são a desconfiança, a mágoa, a ira, e isso leva à morte. Como assim, pastora? Aquela pessoa que você sabe que vive falando mal e fazendo fofoca de todos, você vai evitar. E quando você fica perto dessa pessoa, você já fica todo desconfiado. Não é assim? Desconfia. Você desconfia. O que será que essa pessoa vai sair daqui falando de mim? É assim ou não é? É. Com a desconfiança vem a mágoa. Porque depois que você desconfia de alguém, você fica magoado com aquela pessoa. Dói, machuca, ofende. Aquilo que você ouviu, que falaram de você e que você sabe que não é verdade, cria mágoa, raiz de amargura. E a raiz de amargura é muito perigoso, é muito prejudicial para a pessoa. Raiz de amargura é um pecado muito sério que afasta de Deus. E aí, em muitos casos, pode vir a ira. Porque a pessoa que foi humilhada, que foi envergonhada com a fofoca, pode ir querer tirar satisfações com o fofoqueiro. E em muitos casos acaba em morte. Porque a pessoa fica irada, fica brava, briga, discute. E pode acontecer, muitas vezes, uma morte por causa de uma fofoca. Então, se a fofoca não traz nenhum benefício, para que nós vamos fazer fofoca? Porque Jesus disse que a palavra do cristão tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Então, nas tuas palavras, meu irmão, ó, o que eu falei no início da mensagem, não adianta você fazer campanha, não adianta você dar pulo de 3 metros, não adianta você gritar dizendo que é salvo, que é crente, que faz isso, que faz aquilo, se você não consertar esses erros na tua vida. O que adianta ser uma pessoa que fica se mostrando muito vitorioso, usado por Deus, mas não tem poder para controlar a própria boca? Então não resolve. Pode fazer campanha dia e noite, não resolve, enquanto a pessoa não decidir mudar. Pode vir Jesus em pessoa, o fofoqueiro vai falar mal de Jesus. Não é assim? Se Jesus descesse em pessoa física agora aqui, e tivesse um fofoqueiro aqui no nosso meio, alguma coisa ele ia achar para falar de Jesus. O que será que ia achar para falar de Jesus? Ai, mas eu não gostei daquela roupa de Jesus, olha lá que feia. Nossa, mas isso é só uma imaginação, né, irmãos? Mas o fofoqueiro ia achar o que falar de Jesus. Ou ia dizer assim, mas por que Jesus vinha aqui em pessoa? Baixou o nível. Porque o fofoqueiro se acha melhor que os outros. Porque se achando melhor que os outros, ele acha que os outros são todos inferiores e ele pode falar o que ele quiser. Porque ele está coberto de razão. Então guarde bem isso no teu coração, meu irmão. Não adianta você jejuar 3 dias, 3 noites. Não adianta você fazer campanha disso. Até domingo o Felipe ainda falou aqui. Como é que era o nome daquela campanha que o Felipe disse? Martelo? Marreta. Marreta, né? Não adianta fazer a campanha da marreta santa e não marretar a própria língua. Não resolve. Então, por isso que nós temos que aprender o significado e os problemas que cada um dos tipos de pecado traz para nós. Então, nós temos que mudar nós primeiro, para depois poder dizer que serve a Jesus. Porque como eu falei aqui também na mensagem da preguiça, eu me lembro agora,
que eu falei que tem pessoa que quer mudar o mundo, mas não muda a si mesmo, né? Que eu ainda citei o exemplo dos jovens. Tem jovens muito moderninhos que querem mudar o mundo, adolescente, com as ideias mirabolantes, mas comece mudando, arrumando a tua própria cama de manhã. Quem quer mudar o mundo tem que começar a mudar por a própria pessoa. Então não adianta você dizer que é cristão ou crente, que frequenta uma igreja e ter uma língua venenosa. Então olha só, e mais um detalhe. Isso aqui é uma curiosidade interessante que eu quero que você guarde bem na tua mente essa frase aqui. O órgão do nosso corpo que o diabo mais ama e mais quer controlar é a nossa língua. Algumas pessoas podem pensar que é o coração. O diabo quer o coração da pessoa. Ele quer a língua. Porque se ele controlar a língua da pessoa, o coração já contaminou, aí é dele. Entendido isso, irmãos? Não é o coração da pessoa que o diabo quer. Não é o coração o órgão mais importante que ele visa, que ele almeja pegar. Não, é a língua. Se ele dominar a língua, o coração está dominado, que nem diz a frase. Está dominado. Entenderam isso, irmãos? Olha só, a língua então é o órgão do corpo humano favorito do diabo. Por quê? Porque ela destrói uma pessoa. Ela destrói primeiro o próprio fofoqueiro. Mas ela destrói aquele que ele vai fazer fofoca. Então destrói uma vida, destrói uma família e pode muitas vezes destruir uma igreja. Tudo por causa da fofoca. Então eu sei que a palavra de Deus nos fala, guarde o teu coração, e realmente temos que guardar o coração. Eu já preguei aqui sobre isso. Mas se o diabo conseguir a língua da pessoa, dominar a língua da pessoa, o coração da pessoa já foi. Ficou claro isso? Então a língua do ser humano é o órgão do corpo que o diabo mais gosta. Vamos ler, eu não posso me demorar muito, né? O telefone sem fio já usou um espaço grande ali. Então, abra a tua Bíblia aí em primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Nós temos que decorar e pôr em prática na nossa vida, irmãos, a seguinte frase assim, ó: guarde a sua língua dentro da sua boca. Fale para o irmão que está aí do teu lado essa frase. Fale. Diga para uma pessoa aí. Diga, ó, guarde a tua língua, irmão, dentro da tua boca. Mas eu não vi muita gente falando, não. Para falar isso, você pode abrir a boca. Vamos falar de novo? Diga assim para o irmão: irmão, guarde a tua língua dentro da tua boca. Amém. Agora vamos ler então 1 Samuel, capítulo 22, versículo 6, mas é um texto muito grande, então vamos ler a partir do 9. Daí eu só resumo a história e conto para você. E diz assim, ó: então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os servos de Saul, e disse: vi o filho de Jessé chegar a Nobe, a Aimeleque, filho de Aitube. E como Aimeleque, a pedido dele, consultou o Senhor e lhe fez provisões, e lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nobe. Todos eles vieram ao rei. Disse Saul: ouve, peço-te, filho de Aitube. Este respondeu: eis-me aqui, meu senhor. Então lhe disse Saul: por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Filho de Jessé aqui, Davi.
Pois lhe deste pão e espada e consultaste a favor dele a Deus para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como hoje se vê. Respondeu Aimeleque ao rei e disse: e quem entre todos os teus servos há tão fiel como Davi, o genro do rei, chefe da tua guarda pessoal e honrado na tua casa? Acaso é de hoje que consulto a Deus em seu favor? Não, jamais impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo de nada soube de tudo isso, nem muito, nem pouco. Respondeu o rei: Aimeleque morrerás, tu e toda a casa de teu pai. Disse o rei aos guardas que estavam com ele: volvei e matai os sacerdotes do Senhor, porque também estes de mãos dadas com Davi, estão de mãos dadas com Davi, e porque souberam que fugiu e não mo fizeram saber. Porém os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: volve-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Também a Nobe, cidade destes sacerdotes, passou a fio de espada homens e mulheres e meninos e crianças de peito, e bois e jumentos e ovelhas. Olha só. Resumindo então esse texto que nós lemos aqui. Saul, o rei Saul de Israel, depois de algum tempo ele criou uma raiva muito grande por Davi. Que Deus tinha escolhido Davi então para ser o próximo rei, o homem segundo o coração de Deus, o rei Davi. E o rei Saul então ficou enciumado, ficou indignado e procurava matar Davi a todo custo. E numa das fugas que Davi estava fazendo, para se esconder então do rei Saul, ele foi falar com o sacerdote Aimeleque. E o sacerdote então atendeu o Davi, e o Davi disse: eu estou sem comida. Você tem um pão para me dar? Se você ler toda a história aqui, daí você vai ver isso que eu estou te contando. E aí o sacerdote Aimeleque não tinha pão a não ser os pães da proposição, que eram os pães sagrados, que eram colocados diante de Deus. E ele pegou aqueles pães e deu a Davi. E Davi pediu também uma arma. E ele tinha apenas a espada de Golias, que o próprio Davi tinha matado e cortado o pescoço com aquela espada. Então ele entregou a espada de Golias também para Davi. Deu os pães e deu a espada. E Davi então foi embora, né? Com os pães e a espada. Só que quem viu isso aqui foi um homem chamado Doeg. E nós podemos entender essa mensagem aqui, podemos chamá-la de espírito de Doeg. Porque esse Doeg aqui foi fazer fofoca para o rei Saul, que tinha visto Davi na casa do sacerdote Aimeleque, e que Aimeleque tinha ajudado Davi dando os pães da proposição e também a espada de Golias. Então nós podemos entender assim o espírito de Doeg. É conhecido Doeg na Bíblia como o fofoqueiro. Porque Saul estava procurando Davi, mas muitos, talvez não digo muitos, mas alguns que sabiam onde Davi estava não contavam para o rei. Mas Doeg foi fazer fofoca para o rei. E disse: eu vi Davi na casa do sacerdote, ou na casa dos sacerdotes, morava vários. E o rei Saul, então indignado, mandou chamar o sacerdote Aimeleque e todos os outros sacerdotes.
conversou ali com ele, então, por que você está ajudando Davi, que está me traindo? E ele disse, mas quem que está te traindo, rei? Ele é o teu genro, ele é o servo mais fiel que você tem. E aí o rei Saul, endemoniado, possuído já, porque ele, depois que desobedeceu a Deus, ele foi, agora me faltou a palavra, perturbado por demônios. E aí então ele já assim endemoniado, ele mandou os seus soldados matarem o sacerdote Aimeleque e todos os outros sacerdotes, que eram 85 homens, 85 sacerdotes. E os soldados do rei, temendo a Deus e respeitando a autoridade sacerdotal daqueles homens, não quiseram matar. E aí então o fofoqueiro, que tinha contado para o rei que Aimeleque tinha ajudado Davi, que Davi tinha estado lá, ele virou-se, então o rei virou-se para Doeg e disse, mate. Os soldados do rei se negaram, mas Doeg, que era o chefe dos pastores do rei Saul, e que era fofoqueiro. Por isso que eu dei o exemplo ali, ó, que a fofoca e muitas vezes pode causar a morte. Esse Doeg, e Doeg, na realidade, o nome Doeg significa ansioso. E geralmente toda pessoa ansiosa, não estou dizendo que, não posso afirmar que todas, mas uma boa parte de pessoas ansiosas falam muito. Pode acontecer aquele que se fecha, mas geralmente a pessoa ansiosa fala. É fofoqueiro. E Doeg, então, Doeg contou para o rei, e quando os soldados do rei, porque muitos filmes a respeito dessa passagem bíblica, mostram Doeg como um dos soldados de Saul, e não era, ele era chefe dos pastores do rei Saul. E ele, então, querendo parecer ser o bonzão ali para o rei, matou 85 sacerdotes, e depois ainda foi na cidade de Nobe, matou homens, mulheres, meninos, crianças de peito e até os animais, para querer parecer importante para o rei. Então, olha só, o espírito de Doeg é conhecido como o espírito da fofoca. Como que nós cristãos podemos ser fofoqueiros? Não combina, irmãos. Doeg aqui, por que ele estava na casa dos sacerdotes? E para poder ver o rei Davi ir lá. Porque provavelmente ele estava lá por causa de um voto. Quando as pessoas faziam voto, muitas vezes elas ficavam lá junto com os sacerdotes. Ou por um voto de purificação, ou talvez até porque ele tinha lepra. Talvez, isso eu não posso afirmar para vocês. É possível que fosse, mas eu não posso afirmar. Então ele estava em um sistema de purificação, e por isso talvez ele estava na casa dos sacerdotes. E daí ele viu Davi, e não se aguentou, foi correndo contar para o rei. Porque o fofoqueiro acha que sempre aquilo que ele tem para contar para o outro vai lhe trazer alguma vantagem. E o que aconteceu aqui foi a morte de 385 pessoas. Que o próprio Doeg, o fofoqueiro, matou. Então veja só que a fofoca não nos traz nenhum benefício. Nenhum benefício. Então, quando você pensar em falar de alguém, meu irmão, reflita, pare, pense de novo, pense umas 500 vezes se for preciso, e feche a tua boca. Aquilo que nós falamos aí agora há pouco, guarde a tua língua dentro da tua boca. Ah, pastora, mas contar alguma coisa para alguém que aconteceu é fofoca? Depende do jeito que você fala.
Lembra da primeira frase que eu li lá? Pessoas sábias falam de ideias. Pessoas inteligentes falam de fatos. E pessoas tolas falam de pessoas. Você está indo contar para algum benefício próprio? Só para levar adiante? E daí vai sair tudo errado, que nem na nossa brincadeira aqui do telefone sem fio? E esse é um mal muito, muito grande dentro das igrejas, irmãos. Eu não estou falando aqui, estou falando no geral. É muito grande dentro das igrejas. Pessoas que se reúnem em grupinhos e ficam em panelinhas. Panelinha não vem de Deus, irmão. É mais a panela do diabo daí. Né? Agora, olhe bem o que eu estou falando para você. Pessoas sábias falam de ideias. Pessoas inteligentes falam de fatos. Você pode comentar alguma coisa, mas não no sentido de fazer fofoca. No sentido de dizer, meu irmão, vamos orar por essa situação? Aí é correto. Mas as pessoas tolas falam das outras pessoas. Pelo simples prazer de falar. Porque não consegue manter a língua dentro da boca. E isso, como eu já disse, destrói uma vida, destrói uma família e destrói uma igreja. Então, que aqui na nossa igreja não exista isso. Amém, irmãos? Fofoca não vem de Deus. É pecado, pastora? É pecado. É pecado e não vem de Deus. Mas para as pessoas, né, que gostam muito de falar, eu também já expliquei aqui, acho que foi até terça passada, isso eu não me lembro se foi da maledicência que eu falei, que Deus nos deu quantos ouvidos? E boca. Ouça mais e fale menos. Amém? Tem gente que às vezes me critica porque eu falo muito pouco, irmãos, mas isso eu aprendi, ó. Quanto menos você fala, menos você se complica. Eu falo bastante aqui quando eu estou pregando. Mas no meu convívio com outras pessoas, geralmente eu mantenho a boca fechada. Por quê? Porque eu não quero me incomodar. A Bíblia também fala, aquele que abre muito a sua boca, em outras palavras, vai trazer problema para si mesmo. Então lembre sempre disso. 2 ouvidos e uma boca. Imagine se o fofoqueiro tivesse 2 bocas, 2 línguas. Misericórdia. Se com uma já faz um estrago terrível, né? Então, meu irmão, controle a tua boca. Eu falei ainda terça-feira passada para você que não existe fofoca santa. Não existe. Tá? Não existe fofoca santa. Mas para aqueles que gostam de falar, vamos usar essa frase então como fofoca santa, que não existe, mas só para você entender. Se alguém quer fazer uma fofoca, pregue o evangelho. Ai, pastora, como assim? Quer falar muito? Gosta de falar? Não consegue fechar a boca? Então fale, aí no caso sim vou usar a palavra fofoca santa, mas que não existe, só para você entender. Fale que Jesus veio para nos salvar, fale que Jesus está voltando, que o arrebatamento está para acontecer. Fale isso, mas não fale mal do teu próximo. Quer fazer uma fofoca santa? Pregue para os outros. Aí podemos dizer que seja uma fofoca santa. Só um exemplo, né? Pregue o evangelho. Pregue. Fale. Anuncie. Coloque a tua língua, então, em ação para falar coisas que merecem ser faladas. E não para falar mal dos outros. Agora, para nós encerrarmos. Abra a tua Bíblia no Salmo 52. Esse é conhecido como o Salmo do fofoqueiro. Credo, pastora, por quê? Você já vai entender por quê. Salmo 52.
No Salmo 52, irmãos, nós podemos chamá-lo de Salmo do fofoqueiro. É claro que é só uma maneira de te fazer entender o porquê que esse salmo foi escrito por Davi. Tá? Não é o salmo a favor da fofoca, não. Não é isso que eu estou dizendo. Mas posso dizer para você que é o salmo do fofoqueiro, porque Davi, quando escreveu esse salmo aqui, ele estava justamente falando as palavras que ele usou aqui, foi por causa do que Doeg fez com ele. Diz assim, condenação do ímpio. Ali na abertura do salmo diz assim: ao mestre de canto, salmo didático de Davi, quando Doeg, edomita, fez saber a Saul que Davi entrara na casa de Abimeleque. Entenderam? Por que que nós podemos chamar esse salmo de salmo do fofoqueiro? Porque Davi escreveu por causa da fofoca que fizeram dele, a respeito dele. E aí assim, do versículo 1 ao versículo 4, se você quiser anotar aí, do versículo 1 ao versículo 4, Davi estava falando do caráter de Doeg, do caráter do fofoqueiro. Olha o que ele disse. Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urde planos de destruição, é qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. Amas o mal antes que o bem, preferes mentir a falar retamente. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Então aqui Davi estava descrevendo, melhor dizendo, o caráter de Doeg, que tinha sido aquele homem que tinha feito fofoca dele para o rei Saul, que tinha contado onde ele estava. Entendido, irmãos? Ficou claro quando eu chamei esse salmo de salmo do fofoqueiro? Por favor, não me entendam mal. É porque Davi estava falando do fofoqueiro que falou dele. Então, até o versículo 4, Davi está mostrando como era o caráter desse fofoqueiro, desse Doeg, o fofoqueiro. Ele diz ali, a tua língua urde planos de destruição, é qual navalha afiada. A língua do fofoqueiro é isso aqui. É uma navalha afiada, que vai prejudicar, que vai cortar, que vai matar, muitas vezes, aquela pessoa de quem ele está falando. Do versículo 5 ao versículo 7, Davi estava mostrando a reprovação de Deus a respeito do comportamento de Doeg. Olha só, também Deus te destruirá para sempre. Olhem bem o detalhe, Deus vai destruir a língua fofoqueira para sempre. Também Deus te destruirá para sempre, há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda e te extirpará da terra dos viventes. Ou seja, fofoqueiro, você vai morrer. Os justos hão de ver tudo isso, temerão e se rirão dele, dizendo: eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus próprios bens e na sua perversidade se fortalecia. É assim que é o fofoqueiro. Ele não confia em Deus, ele confia nas palavras maldosas dele. Claro, irmãos? Amém? Do versículo 8 e o 9, então, né? Que são os últimos. Davi está exaltando o Senhor, então, falando: você, fofoqueiro, Doeg, é assim. E essa mensagem é para todos que praticam a fofoca. Então, no final, Davi estava dizendo: o fofoqueiro é assim, mas eu, quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste. Na presença dos teus fiéis esperarei no teu nome, porque é bom. Olha só, então Davi passou pelo problema da fofoca, e no final ele disse: você pode fazer tudo isso, mas um dia você vai morrer. Deus vai extirpar você da terra, ou seja, Deus vai tirar a tua vida. Mas eu sou como oliveira verdejante na casa de Deus. Davi estava dizendo o quê? Confio na misericórdia, confio no Senhor. Não confio na minha língua ou no meu eu.
Confio no Senhor. Você confia no Senhor? Amém? Então, mantenha a tua língua onde? Dentro da tua boca. Para você não correr o risco de ser cortado dessa vida por causa da fofoca. Porque Deus não admite fofoca. Amém, irmãos? Ficou entendido isso? Amém? Guarde bem isso. Ô pastora, eu não sou fofoqueiro. Eu não sou fofoqueira. Que bom então. Que é um pecado a menos que você tem que pedir perdão. Mas, vigie. Porque, como eu falei, é o órgão favorito do diabo. Ele vai fazer de tudo para dominar a tua língua. Quando você for falar, lembre, não vou deixar o diabo me dominar, não. Porque começa pela língua. Entendido, irmãos? Amém? Você foi abençoado com essa palavra? Amém? Então, terminamos aqui mais um pecado, né? Terça que vem eu não sei o qual que eu vou falar. Talvez seja inveja, não sei ainda. Mas eu espero assim, irmãos, porque como eu falei no início, por que eu estou fazendo essa série sobre os pecados? Para que você, para que eu, para que nós possamos controlar o nosso ser e viver diante de Deus. Não em falsidade, mas em verdade. Porque não adianta você receber bênçãos de prosperidade e depois ir para o inferno. Quantos que receberam cura, libertação e agora nesse momento estão no inferno? Então é melhor você ouvir o que você tem que mudar e mudar, pedir perdão, se arrepender e abandonar o pecado. Falo isso sempre para vocês. Pecado perdoado é aquele pecado que você se arrepende e abandona. Não adianta só se arrepender e voltar a fazer. Tem que se arrepender e abandonar. Aí você é perdoado.